Olá, família empreendedora. É com muita honra, muito orgulho, então, que vamos para o nosso segundo episódio da primeira temporada do Compliance Cast, o qual a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E antes de anunciar aqui o nosso convidado de hoje, eu queria dizer que esse é um trabalho, conforme eu já falei, que vem sendo idealizado há algum tempo e que agora nós trouxemos aqui, finalmente executamos esse projeto e que visa justamente trazer aqui questões que dizem respeito à implementação de políticas de conformidade empresarial nas empresas. Todos nós sabemos que, a partir da lei de corrupção, no Brasil não existe mais a possibilidade de não estar enquadrado nas questões legislativas, de não estar enquadrado em todas as situações que possam realmente trazer uma conformidade empresarial para o empresário, porque não há outra receita para o sucesso empresarial que não seja a implementação. Nós sabemos que já existem estados no Brasil em que os programas de compliance são obrigatórios para que as empresas possam participar de concorrências públicas. Então, você, empresário que ainda não abriu os olhos para essa metodologia, que ainda não entendeu a importância de você ter um programa de compliance, de você ter políticas internas de conformidade, está mais do que na hora, né, de começar a entender isso e também a compreender que acabou o tempo do jeitinho brasileiro. A gente precisa efetivamente, então, implementar essa metodologia dentro da nossa empresa. Queria também, de início, já agradecer aqui aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Mike Oliveira Imóveis, Rede Moi, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil, desbravando as fronteiras do Rio Grande do Sul, já em Santa Catarina, muito em breve, Brasil afora. Um grande abraço ao amigo Mike Oliveira e também grato pela confiança, pelo apoio. E BIF Contadores, mais de 300 empresas em toda a região de Santa Maria. Um grande abraço aos amigos Eduardo Botega, Miriam Freitas, gratidão pela confiança. Muito em breve eu os trarei aqui, tanto o Mike quanto o próprio Eduardo. Também vão compartilhar aqui conhecimentos conosco, afinal de contas são nomes consolidados no nosso mercado já, além de serem pessoas extraordinárias. E vamos então anunciar o nosso convidado de hoje, Jefferson Roberto, o maior estrategista empresarial em atividade aqui em Santa Maria e região também. Jefferson Roberto, é um prazer receber o amigo aqui. Eu venho acompanhando o trabalho do Jefferson há um tempo e realmente já conversei com pessoas que contrataram o trabalho dele de mentoria estratégica. Além da empresa de mentoria, temos também a Afinitar Sexta, né, Jefferson? Uma empresa, pessoal, assim, de uma prontidão e de uma sensibilidade na entrega de presentes que marcam a vida das pessoas. Tenho certeza disso. A Afinitar Cestas, ela tem, assim, uma percepção de como presentear bem as pessoas, de como trazer recordações e lembranças que ficam para sempre na nossa memória. Seja muito bem-vindo, Jefferson, um prazer receber o amigo e vamos para cima, vamos lá. Muito obrigado, Rômulo. É uma honra estar aqui, conversar contigo, trocar esse bate-papo sobre governança, sobre compliance, um assunto de extrema relevância hoje para as empresas, para os empresários. Uma empresa hoje ela não pode mais deixar de avançar nas práticas de governança, especialmente nas práticas de compliance, buscar a conformidade. Esse é um assunto que se tornou obrigatório. E eu, como mentor em planejamento estratégico, sempre que posso, eu oriento aos meus mentorados, aos empresários, aos empreendedores, que eles avancem na busca pela conformidade. Eu sempre digo que só tem duas situações, ou tu está conforme, ou tu está desconforme. Daí a importância desse assunto. E aquele que está desconforme, possivelmente ele não vai conseguir os resultados que ele quer. Exatamente. E Jefferson, tu pode falar um pouquinho assim, sobre a tua trajetória, né? Porque, afinal de contas, esse valioso conteúdo que tu entrega, na verdade, ele faz parte de uma vivência pessoal que tu teve e tudo mais. Então, eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas a respeito disso. E também, já entrando, Jefferson, no enfoque que eu sempre digo, a empresa, ela nunca está estável. Né? Então, o empresário não pode ter aquela ideia de que, meu negócio está estável. Ou ela está crescendo, ou ela está decrescendo. E tudo isso passa muito
pelo planejamento estratégico. A gente sabe que o mês de janeiro é um mês emblemático em que as empresas, normalmente, as empresas que pensam, que têm a visão do futuro, que sabem onde querem estar daqui a 3, 4, 10 anos, 15 anos, costumam fazer, né, essa revisão dos seus processos internos, avaliação dos índices do ano que passou, avaliação de resultados, estabelecer as metas para o ano que se apresenta, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco da tua história para a gente e já desse aí um feedback de como fazer um planejamento estratégico assertivo. Vamos lá, Jefferson. Eu comecei na área de planejamento em 1999, Romulo. Eu sou militar do Exército, hoje estou na reserva, né? Eu sou capitão do Exército. Lá em 1999, lá era segundo sargento e comecei a estudar sobre planejamento estratégico e foi criado um comitê do então Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade lá em Uruguaiana. E eu era o secretário executivo desse comitê. E por meio desse comitê eu passei a avaliar empresas. Então passei a ter contato com o meio civil. Mesmo sendo militar, eu passei a ter contato com empresas, avaliar essas empresas, a sua gestão por meio do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. E após eu comecei a avançar, então, a fazer consultorias em planejamento estratégico. Como militar, eu fazia essas consultorias de forma voluntária, mas passei a estar dentro de empresas. Então, em 99, eu fiz meu primeiro planejamento estratégico para uma agropecuária Cerati, lá em Uruguaiana, para uma lavoura de arroz e para a parte ali da pecuária especificamente. Então, vejam que um segmento atípico, né, quando se fala em planejamento estratégico. Passei por 4 anos dentro desse processo do Programa Gaúcho e em 2005 eu fui movimentado para Brasília para trabalhar na assessoria do comandante do Exército. O Exército tem um programa de excelência em gestão, um programa de gestão. Dentro desse programa está a questão da compliance e eu fui movimentado para Brasília para trabalhar na avaliação da gestão de organizações militares. E aí eu passei a me dedicar especificamente a isso. Avancei numa graduação específica em gestão estratégica, então hoje eu tenho uma graduação específica em gestão estratégica. Fiquei até o ano de 2016 em Brasília, então lá eu tive a oportunidade de avaliar e de coordenar processos de planejamento estratégico de mais de 100 empresas. Por exemplo, eu fiz a coordenação metodológica, ali, uma avaliação do planejamento estratégico do Ministério das Comunicações, então a política de comunicações de todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer todo o processo de planejamento estratégico da Companhia Energética de Brasília, que distribui a energia para todo o Distrito Federal, sensível, porque está ali todos os ministérios, todos os órgãos, a Presidência da República. Então, coordenei pessoalmente esse processo e fiquei lá até 2016, e em 2016 eu saí então ali de Brasília e fui para o Mato Grosso. Fiquei um ano no Haiti também, onde realmente ali eu tive a oportunidade de todo aquele estudo de estratégia eu aplicar. Eu era responsável pelo pagamento do batalhão brasileiro no Haiti, transportava ali milhões de dólares em espécie e todo o planejamento dessa operação, que envolvia mais de 30 pessoas, ele estava comigo, não tinha mais ninguém, a responsabilidade era minha. Uma prova de fogo, né, Jefferson, e uma bagagem realmente que traz assim um know-how, um conhecimento imensurável, né? Tenho certeza que tudo isso agrega ao trabalho do amigo, né? E, digamos assim, voltado mais à nossa dinâmica empresarial. A gente sabe, Jefferson, que preponderantemente no Brasil, as empresas são pequenas, micro e empresas familiares. E eu também enxergo na minha vivência aqui para os clientes que a gente atende, que nesse formato empresarial de nessas grandes corporações, o planejamento ele é dado com muito mais enfoque. E ele é uma necessidade que se impõe de uma maneira muito mais impositiva, digamos, já estou sendo redundante, porque se uma grande organização não possui um planejamento, ela está fadada ao insucesso, com certeza. Mas como implementar na empresa familiar, na pequena e na microempresa, a necessidade de se fazer um planejamento estratégico eficaz? Porque o que eu enxergo? Como normalmente essas empresas são pequenos grupos de pessoas que contam com em média 5, 10, 15, 20 colaboradores, eu enxergo o empresário dentro daquela roda viva
com a cabeça enfiada dentro da operação, sem enxergar o seu negócio de fora e sem fazer um planejamento, né? Eles vão vivendo um dia depois do outro, paga boleto, apaga um incêndiozinho aqui, aí tem uma rescisão para fazer, contrata outro, não dá um treinamento adequado, logo em seguida demite aqui, tem um problema ali, aparece uma ação trabalhista, aparece uma fiscalização do Ministério do Trabalho e a coisa vai indo até que muitas vezes acaba, né, infelizmente, fulminando a atividade empresarial. Então, qual que é a tua recomendação para fazer o pequeno e microempresário entender a importância do planejamento estratégico? Eu vou quebrar o protocolo e antes de te responder, eu vou pedir que tu dê uma olhada aqui e abra o Vamos lá. Para ver o que tem aí. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó. Opa! Vamos lá, olha aqui, pessoal, ó. Verde oliva, além de um presente, né? Que depois eu vou mostrar aqui também, canequinha. Olha aí, ó. Opa! Muito obrigado, meu amigo. Olha aí, ó. Essa aí é para usar no Compliance Cash. Olha aí, ó. Inclusive, como a gente está começando os episódios agora, pessoal, vocês só te interrompendo rapidamente, ainda nos estão faltando alguns acessórios e adereços em relação aos quais já estamos tomando as providências, né? Mas como tudo que começa pequeno e depois vai se aprimorando, a gente tá devagarinho organizando. Então tá aqui, ó, a primeira caneca do Compliance Cast, de muito bom gosto, obrigado, amigo. E também temos aqui Verde Oliva, Formação e Graduação do Sargento do Exército Brasileiro. Uma revista aqui que trata sobre... Para te conhecer um pouquinho aí de como é formado o sargento no Exército Brasileiro. Eu que comecei como sargento e consegui chegar aí a capitão, que é o topo da carreira do praça, né, do sargento. Perfeito. Mas indo para a tua pergunta, Rômulo, eu não vou trazer para o mundo acadêmico, eu vou trazer para um exemplo. Amanhã, eu e a Danusa, nós estamos saindo da empresa e nós vamos ficar 3 dias fora, nós reservamos um local isolado ali, uma cabana, e nós vamos fazer a revisão do planejamento estratégico da nossa empresa. A nossa empresa tem 5 colaboradores. Isso é para mostrar que é possível fazer isso. E necessário. Então nós vamos nos retirar para fazer esse planejamento. Sair da operação. Sair da operação, exatamente. Então esse é o primeiro passo. Tu nunca consegue sair da operação. Se a tua empresa não funciona quando tu está fora, se ela não tem essa capacidade operacional, aí é o primeiro ponto que tu tem a certeza que tu tem que ter um planejamento. Esse é o primeiro ponto. Então nós vamos sair, como é que a gente vai fazer isso na prática? A primeira coisa é entender o negócio. O empreendedor, o microempreendedor, ele tem que se fazer essas perguntas. A primeira pergunta que ele tem que se fazer é assim, ó, qual é o valor que eu vou gerar com o meu produto ou serviço? Por que o cliente vai deixar de comprar do concorrente para comprar o meu produto? Que diferenciais eu vou oferecer no meu produto ou serviço? A gente vai pensar nisso lá. Por exemplo, nós trabalhamos com horário estendido, das 6 às 22, de domingo a domingo. Isso é um valor agregado, isso é um diferencial que faz com que nós tenhamos um cliente que talvez o concorrente não tenha. Então, pensar o negócio, entenda o teu negócio, o valor agregado, quem é teu cliente? Isso aí é fácil, isso aí é óbvio. Nós tínhamos a clareza que o nosso cliente estava em Santa Maria. Em algum momento nós passamos a estudar isso e identificamos que o nosso cliente ele está em todo o Brasil. Mas como assim se a cesta é entregue aqui na Afinitas Cestas? Porque nós temos a UFSM e o terceiro maior contingente do Brasil. E as pessoas que estão em outros estados mandam cestas para os seus colaboradores. Era um erro na identificação do cliente, que parece tão simples. Então, o empreendedor ele tem que saber faixa etária, onde é que ele mora, quais são os hábitos de consumo, qual é a média salarial, para ver se o produto dele se enquadra. Então, entenda teu cliente, entenda o valor. Capacidade financeira do cliente. Com certeza. Olhe seus concorrentes. O que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que deu errado, por que o cliente opta por comprar deles e não de mim. Não é para copiar, é para fazer melhor. Exato. Então, essas são perguntas básicas. Entender o teu negócio. Depois disso, que tu tiver essa clareza, tu para e te pergunta em 4 áreas. Existem muitas outras, mas falando de forma prática, tu te pergunta no comercial, ou seja, como é que o teu produto chega até o cliente, a informação sobre o teu produto, os detalhes sobre o teu produto. O meu comercial, como é que ele está, o que tem de bom, o que precisa melhorar. Prospecção de cliente. Para e pensa isso.
muitas vezes o melhor nem sempre é o mais conhecido. E nessa questão, o mais conhecido mesmo, não sendo o melhor, vai performar de forma muito superior. Então, para e pensa no comercial. O que tem que está rodando bem? O que não está rodando bem? Pensa no atendimento. Nosso atendimento é rápido, nosso atendimento é eficaz, o nosso atendimento é cortês. Quando o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, eu demoro 2 horas para responder, perdeu o cliente. Então, eu tenho meios de aquisição, eu só atendo no WhatsApp. Se o WhatsApp parar, o que eu faço? Quer dizer que eu não vendo mais. Então, tu pensa na parte do atendimento. Na operação, nós produzimos cestas. O que não está funcionando bem na nossa operação? O que precisa melhorar, o que está rodando bem e que nós temos que manter. Então, pensa na tua operação, pontos fortes e pontos fracos. E no financeiro, eu faço uma pergunta sempre para os meus mentorados: qual é teu ponto de equilíbrio? Aquilo que tu tem que faturar para dar 0 a 0. Se tu não souber essa pergunta, tu tem muita coisa para avançar. Estruturar uma gestão financeira, estruturar um fluxo de caixa básico, o que entrou, o que saiu separado, CPF, CNPJ, hoje, se tu me perguntar hoje qual é meu lucro líquido de ontem, eu sei te responder. Por quê? Porque nós temos uma planilha em que nós lançamos rigorosamente cada centavo que entra e o que sai. Uma empresa com 5 pessoas. Então é o básico, isso é o básico. Perfeito. E como é importante a gente ser metódico nesses processos internos, né, Jefferson, de lançar tudo em planilhas, para que tu possa ter os índices, né, para que tu possa ter os índices. Então é muito importante tu implementar essa cultura dentro da empresa para que o teu time, para que tu implemente softwares, programas de computador, enfim, o que for necessário, para que tu saiba minuciosamente o que está acontecendo ali, da hora que tu abre até a hora que tu fecha, e também quando tu está fechado ou fora da operação. Eu converso com muitos empresários, eu sempre gosto de comentar isso, que diz que não tiram férias, que não consegue sair da operação, que se afasta do negócio, parece que a canoa afunda. Então, como é que tu vai enxergar o teu negócio de fora se tu não sai um pouco para fazer um planejamento estratégico, para enxergar, olhar para trás e olhar para frente? Em relação à questão do concorrente também, Jefferson, eu sempre procuro... A gente precisa olhar o concorrente, tá? Precisa olhar. Mas eu vejo empresários que enxergam o concorrente como um museu, né? Uma obra de arte. Ele fica só contemplando o concorrente e ele desfoca da operação dele. Ele, em vez de ter uma originalidade em criar algo que é legítimo dele, ele fica só procurando correr atrás do concorrente. E então o que acontece? Ele vai estar sempre atrás. Então eu sempre digo ao empresário: olhe o seu concorrente como uma livraria e não como um museu. Entendeu? Veja realmente as ações de marketing, as ações comerciais dele, mas não perca nem a sua autenticidade e também não fique fazendo só isso, entendeu? Então saiba como conduzir essa questão do concorrente de uma forma que não vai atrapalhar seu próprio negócio. Consiga sair da operação, né, para Jefferson enxergar essas questões de fora para fazer um planejamento estratégico eficaz. Eu gosto sempre de perguntar às vezes para as empresas, esse dia eu estava fazendo uma live assim: será que você, empresário, já estabeleceu a sua meta de 2024? Sabe que grande parte não, Jefferson. Grande parte não. Sequer sabem, muitas vezes, o faturamento líquido, o bruto do que teve no ano que passou, e não implementaram essas metas para 2024. E eu enxergo assim, essa questão do planejamento, ela é primordial para que você saiba aonde a sua empresa vai estar daqui a 3, 5 e 15 anos. Tu sempre diz um jargão, né? Como é que é? Se você não planeja... Outros planejarão por você ou contra você. Especialmente o concorrente vai planejar contra você. Exatamente. E é verdade. Essa questão do concorrente, vamos lá, é interessante. Eu diria que 2 pontos o empreendedor tem que estar muito antenado, tá? O primeiro é conhecimento. Hoje, por exemplo, o empreendedor, ele não pode abrir mão de ter um conhecimento mínimo sobre marketing. Ele tem que estudar. Em algum momento, tu tem que parar, tu tem que buscar um podcast relevante, como Compliance Cash, para aprender. Tu tem que buscar informações em todos os segmentos. E entender minimamente, tá? A partir daí, tu vai para o concorrente e tu busca de forma muito prática. O que ele tem de melhor?
O que ele faz que deu resultado e o que ele fez que não deu resultado. E com esse conhecimento, tu cria a tua estratégia. A tua política interna. A tua política. Não é uma cópia. Isso não dá certo. Não adianta olhar para o concorrente porque a operação dele é diferente, os valores dele são diferentes, a estrutura dele é diferente, a cultura, a mentalidade. Os valores são diferentes, tudo o nível de conhecimento é tudo diferente. Tu vai estar sempre correndo atrás. Tu não pode replicar. Exato. Isso é o maior erro. É olhar e dizer, o fulano está fazendo tal coisa, eu vou fazer também. Vai dar errado, com certeza. E a partir dessa análise de concorrência, é interessante assim, ó, muitas vezes tu vê uma placa de visão de futuro na parede. Você é o melhor do meu segmento. Só que o cara fez um diagnóstico que mostra que ele está em situação de sobrevivência. Hoje tu tem, assim, 4 grandes áreas. Ou tua empresa vai sobreviver, a tua estratégia de sobrevivência, se tu tem muito ponto fraco, ou tu vai ser uma estratégia de manutenção, não, eu vou conseguir me manter no mercado. Uma estratégia de crescimento, quando é um cenário já melhor, principalmente externo, ou uma de desenvolvimento. Então, sobrevivência, manutenção, desenvolvimento e crescimento. Isso tem que estar ligado ao teu diagnóstico, aqueles 4 pilares que eu falei. Comercial, atendimento, operação e financeiro, já é o básico. Existem muitos outros, tu pode pegar cada um e dividir, mas isso aí tu tem que saber. O que eu estou bem, o que eu preciso melhorar. Dá uma olhadinha para fora, assim, aí diz assim, ó, o que externamente pode me ajudar, o que eu tenho de oportunidade aí fora, o que externamente pode me prejudicar. Exemplo bem prático disso. Por que o cliente pode optar em comprar do meu concorrente e não comprar de mim? O que vai levar ele lá? Essa percepção, né? Ou não. Aí, muitas vezes a gente vai levar para algo muito acadêmico. Não, são coisas simples. Tu faz 20 perguntas, tu faz um planejamento estratégico. E a partir daí, sim, beleza. É a estratégia que eu vou usar. Qual é a estratégia que eu vou usar? É o caminho que eu vou usar para conquistar o resultado que eu quero. Como que tu vai fazer um planejamento se tu não tem noção, por exemplo, do teu lucro líquido? Que meta tu vai traçar? Não existe planejamento se tu não tem isso. Como que tu vai fazer um planejamento se tu não sabe o ticket médio do teu produto? Se tu não sabe, por exemplo, quantos clientes tu tem? Se tu não tem a clareza do nível de satisfação do teu cliente? São coisas básicas. Aí, a partir daí, sim, tu consegue estabelecer uma meta e a estratégia é o quê? Vou abrir uma meta que a gente tem. A gente tem uma meta aqui de chegar ao final do ano com 1.300 clientes de aniversariantes de empresas, colaboradores de empresa, que nós vamos fazer o gerenciamento dos aniversários. Ela foi estabelecida com base num dado. E qual é a estratégia? O caminho que eu vou usar para chegar nesses 1.300 clientes. Aí não dá para contar. É verdade. Tá bom, pessoal, vamos seguindo então aqui com o Jefferson. Tá um valioso conhecimento aí para você que entende a importância e a necessidade da sua empresa ter um planejamento estratégico. Nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida já voltamos aqui com mais planejamento com o Jefferson Roberto. Até breve. Retornando então aqui, pessoal, com o nosso Compliance Cast, segunda edição da primeira temporada, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, agora oficialmente a Finitas Cestas, do nosso amigo Jefferson Roberto, também Michael Oliveira Imóveis e BIF Contadores. Tá bom. Jefferson, seguindo então aqui a nosso raciocínio sobre o planejamento estratégico, eu, como trabalho muito com a parte de recursos humanos, de gestão de pessoas, através da implementação de políticas internas de controle, ouvidoria, treinamentos corporativos, criação e implementação do regulamento interno da empresa, porque todos nós sabemos que as empresas são formadas por pessoas, essas pessoas convivem mais dentro do ambiente laboral delas do que às vezes com a própria família, e essa convivência traz amizades, favorecimentos, inimizades, perseguição, porque são pessoas, né? E o ser humano é dotado desses atributos, a gente sabe disso. Então, eu queria saber quais seriam as tuas recomendações de planejamento estratégico para gestão de pessoas. Vamos lá ver então o que o expert nos diz aí. Perfeito. Não existe empresa sem pessoas. Eu trabalho em 3 grandes frentes de avaliação na área de gestão de pessoas. É o diagnóstico. A primeira dela é sistemas de trabalho. O que são sistemas de trabalho? É o processo de seleção, o processo de integração, a descrição de cargos,
e funções, o organograma da empresa, o que eu tenho, o que está funcionando e o que eu preciso melhorar nisso. Vai para o planejamento estratégico. As regras que estabelecem a prestação de serviço. Exemplo, amanhã na nossa revisão do planejamento estratégico está a contratação do regimento interno do Rômulo Vargas. Muito bem, muito bem, muito bem. Está lá para ser discutido. Claro, perfeito. Então, sistemas de trabalho, uma segunda vertente que é capacitação e desenvolvimento. Capacitação, como tu vai capacitar as pessoas a desenvolverem aquelas funções que foram definidas anteriormente. E quando eu falo em desenvolvimento, é desenvolvimento integral. Como tu vai colaborar para que essa pessoa se desenvolva, não só dentro do ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho. Muito bem, agora então, tu pegou um foco muito importante. Um exemplo, muitas empresas hoje elas subsidiam com bolsas uma graduação, uma pós-graduação, embora tenha um impacto dentro do ambiente de trabalho, também vai ter um impacto fora do ambiente de trabalho. Então, capacitação e desenvolvimento é um segundo bloco. E um terceiro bloco que é a qualidade de vida. Então, aqui entra saúde, segurança, bem-estar, satisfação, todas essas questões relacionadas à qualidade de vida. Esses são 3 blocos que, na minha metodologia, eu utilizo para fazer o diagnóstico da gestão de pessoas. A partir daí, identifica as oportunidades de melhoria ou os pontos fracos e estabelece uma estratégia para que a gente possa resolver ali, fortalecer aquela oportunidade de melhoria e manter aquilo que está funcionando bem. São 3 blocos que eu uso aí na gestão de pessoas. Exatamente, Jefferson. E tu sabe que eu sempre preconizo isso, até nas mentorias que eu dou, nos treinamentos que a gente proporciona, a importância, muitas vezes o empresário enxerga a questão do treinamento corporativo como um custo para ele, quando na verdade é uma economia que ele não enxerga, porque se tu capacitar o teu colaborador, olha, Jefferson, a gente dá treinamento assim, sobre questões, por exemplo, de direitos e deveres trabalhistas, né? E colocar para o empresário o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, para acabar com aquele burburinho do acúmulo de função, do desvio de função. Então a gente coloca lá toda a relação das atribuições dele no ambiente de trabalho, explica para ele como é que funciona a questão do parcelamento das férias, a apresentação de atestados médicos, horas extras, como é que funciona a questão da utilização dos veículos da empresa, do maquinário da empresa, do uniforme da empresa, se ele precisa retirar quando vai embora, o que fazer quando está vestindo o uniforme. Então, os treinamentos corporativos, eles são fundamentais, porque quando a gente conclui um treinamento, muitas vezes eu enxergo no olho do colaborador esse muito obrigado. Ele olha para o empresário, para o chefe deles, muito obrigado. Agora eu sei como proceder. Agora eu sei o que a empresa espera de mim, como que eu devo proceder diante de determinadas situações, eu estou capacitado, eu tenho mais segurança jurídica nas minhas ações. Então, ele traz o colaborador para o lado dele da mesa, certo? E o colaborador entende que ele faz parte de uma engrenagem. Entendeu? Então, a parte do planejamento eu acho que passa muito pelos treinamentos corporativos, por uma normativa interna que tenha uma linguagem acessível, que seja de conhecimento de todos, porque afinal de contas, se você tem uma boa gestão de pessoas, é muito mais fácil coordenar os outros setores da empresa, porque eles são formados por pessoas, não é, Jefferson? Tranquilamente. Essa questão, eu diria que a gestão de processos, Romulo, é extremamente importante. Hoje, vou trazer um exemplo de novo nosso, com 5 pessoas na empresa ali, e eu já estou estruturando os processos, porque eu vejo que eu tenho que ter uma gestão de pessoas regulamentada. É muito mais fácil eu investir num treinamento corporativo, eu investir na elaboração de um regulamento interno, que daqui a 1 ou 2 anos eu ter que arcar com os custos de uma ação trabalhista. E são severos. E a gente sabe disso. Então, é extremamente importante. Um exemplo muito simples. É mais fácil eu ter um processo que regula a utilização do celular dentro da empresa, porque depois, daqui a 1 ano, eu tenho que enfrentar uma ação trabalhista que vai impactar a imagem da minha empresa, vai impactar o financeiro da minha empresa, vai trazer estresse, vai trazer problemas, vai trazer desgaste. Então, por isso que é importante o treinamento corporativo. E às vezes o efeito cascata, Jefferson, né, que muitas vezes o empresário não se dá conta, porque muitas vezes essa notícia corre. Às vezes o colaborador ingressou com a ação trabalhista, nem ganhou tudo que ele pretendia, mas já aumenta um pouco, aquilo se dissemina dentre os demais e você acaba contaminando todo o clima organizacional da empresa. Então, capacitar,
Porque muitas vezes vai ter a laranja podre. A gente sabe que pode ter uma laranja podre. Mas ela automaticamente se separa do bando quando ela enxerga que a empresa é organizada. Quando ela consegue enxergar que a empresa possui um planejamento, possui uma gestão de pessoas eficaz, ela naturalmente não se sente parte daquilo. E aí ela fica até envergonhada de contaminar o colega, ou de querer falar mal da empresa para um colega de trabalho. Então, assim, ó, o quão é importante a gente capacitar o time, né, Jefferson? E capacitar com exemplo, né? Entender também que não existe o empregado de um lado e o empregador do outro. Nós estamos todos do mesmo lado. Então, um bom planejamento estratégico, uma boa gestão de pessoas, ela é a chave do sucesso para uma maior produtividade, para atingir as metas do ano, para que tenha um clima organizacional favorável, né? Não, sem dúvida. Nessa questão, 2 pontos são importantes. É ter o procedimento padronizado, capacitar as pessoas naquele padrão, e isso traz paz, tranquilidade, conformidade e a garantia que tu vai ter o resultado esperado. E isso também faz com que as pessoas se engajem e cumprem aquele propósito, porque o procedimento está claro. Um outro exemplo que eu trago, nós padronizamos o processo de atendimento. Tu imagina tu fazer um atendimento e o cliente sair insatisfeito e ele replicar aquela insatisfação para 2 ou 3 pessoas. Um empresário que tem 100 colaboradores ser atendido de forma inadequada por falta de treinamento do colaborador num procedimento e ele repassar essa informação dessa insatisfação para 2 ou 3 empresários, o impacto na imagem da tua empresa, o impacto que tu vai ter no bolso, porque eles vão deixar de comprar de ti. Então, é extremamente importante essa questão da padronização, capacitação e da conformidade dos procedimentos. E aonde nós chegamos isso, Jefferson? Implementação da cultura empresarial. Cultura. Isso é a cultura empresarial, é saber o que o teu colaborador está fazendo quando tu não está presente. É saber que quando tu não está inserido na operação, que tu está fazendo um planejamento, tu está tirando uns dias de férias ou um período de descanso, as coisas estão rodando da maneira que tu deseja. É a chamada cultura empresarial. E eu vou te citar exemplos muito claros que maculam a imagem da empresa de uma maneira determinante. Esse dia eu fui fazer uma compra numa loja e era uma meia de uma marca internacional e o vendedor me disse assim, olha, se tiver problema, tu tem que reclamar lá para a marca, tu não pode vir aqui trocar. O empresário que não tem treinamento ou que está com uma ideia, disseminando uma ideia errada. Porque ele não recebeu um treinamento sobre o que diz o Código de Defesa do Consumidor quando um cliente vai trocar um produto. Se é um produto comprado pela internet, se é um produto perecível, desculpa, ele não recebeu um treinamento. E aí ele atendeu o cliente de uma forma totalmente errada. Eu que sou advogado sabia que aquilo estava, né? Eu até comentei com eles, olha meu amigo, tu tem que rever lá com o teu superior, com o teu chefe, porque tu está dizendo uma grande besteira. Eu tenho a opção de vir trocar aqui, se eu quiser, tu tem o dever de trocar. E depois, se tu quiser reclamar lá para a empresa que forneceu, tudo bem, mas tu tem que trocar. Veículos em Santa Maria com a bandeira da empresa andando em alta velocidade. Esses dias eu denunciei, inclusive, uma empresa, e dias depois o mesmo veículo se acidentou aqui no trajeto Santa Maria, Restinga Seca, não foi? E eu vi a reportagem e tu vê como é que são. Aí o veículo cortando a frente dos outros, cedo da manhã, andando com a bandeira da empresa, né? Vejo também muitas vezes colaboradores, esses dias eu vi o colaborador com a camiseta da empresa, bebendo, já altamente embriagado num estabelecimento público. Então você não deu treinamento, você não tem o regulamento interno, você não implementou uma cultura empresarial adequada, né? Então, tudo isso macula a imagem da empresa. E como tu mesmo disse, para disseminar isso é tão rápido, né, Jefferson? E nós temos ainda as ferramentas telematizadas né? Todo mundo faz foto, todo mundo faz vídeo, isso roda ligeirinho, né? Logo tá rodando nos grupos de WhatsApp, né? Pelo mundo afora. E o que marca aí? É a pessoa que está fazendo ou a empresa? É a imagem da empresa, é a imagem sem da dúvida, empresa, né? Eu te diria que essa questão de cultura muito se fala, né? Não, planejamento estratégico, se uma empresa não tiver uma cultura forte, ele não vai dar certo.
é garantia de fracasso. Com certeza. E aí muitas vezes eu recebo perguntas de micro, pequenos empresários, mas como é que eu vou implementar uma cultura na minha empresa? E eu sempre respondo da seguinte forma: explica para o teu colaborador, treina o teu colaborador, deixa claro aquilo que vocês não negociam. Se esse colaborador... Inegociável. Se esse colaborador que estava em alta velocidade, ele tivesse sido capacitado nos valores da empresa e um dos valores fosse segurança, eu duvido que ele estaria nessa condição. Se esse colaborador que falou sobre a meia, que tu era para... falar com o corporativo, se um dos valores, se a cultura da empresa prezasse pela satisfação e pela excelência no atendimento, nunca ele faria isso. Então, que planejamento vai resistir a uma empresa que não tem uma cultura forte, que não tem colaboradores treinados, Rômulo? E isso não é para grandes empresas, isso é para empresa com 1, 2, 3, 4, 5 colaboradores. Se tu não tem clareza... E eu vou te trazer um exemplo nosso de uma caneca que nós produzimos esses dias, e a colaboradora pegou a caneca e me disse assim, ela não ficou boa, o que eu faço? Olha o que eu falei para ela, nós negociamos com qualidade? Não, então acabou a conversa. Olha que simples. Isso não tem nada de difícil, de complexo, entendimento fácil. Nós negociamos com qualidade? Não, então não preciso te falar mais nada. Colocou a caneca resolvido o problema. E fez outra. Eu negocio. Não, manda essa aí porque a gente vai ter prejuízo. É isso que é cultura. Não, exatamente. A gente vai ter prejuízo. Não, pá, ali, ó, vamos vender essa aí do mesmo jeito, tá? Vamos vender um produto vencido. O colaborador, o cliente não vai saber, vai vencer daqui uma semana, coloca na frente e entrega agora. Então, tudo isso são... valores que fazem uma cultura forte. Não interessa se tu tem 1, 2, 3, 4, 5 colaboradores. São valores que fazem empresas grandes. Não adianta um planejamento excepcional com colaboradores desalinhados, sem cultura e sem capacitação. E como é bom a gente chegar numa empresa e sentir que a cultura é latente, que ela está fervilhante ali dentro do estabelecimento, quando tu é atendido pelo aplicativo, pelos portais... pelo site da empresa, enfim, pessoalmente, como é importante. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas o tempo urge, e eu queria encerrar aqui, Jefferson, com o nosso slogan, o nosso emblema, e queria aqui a opinião do amigo, o parecer do amigo, na opinião do amigo, qual seria, então, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Sem dúvida, compliance, governança e um bom planejamento estratégico. Muito bem. Agradecemos então a presença aqui do nosso amigo Jefferson Roberto, agradecendo também os nossos apoiadores, patrocinadores, BIF Contadores, mais de 300 empresas atendidas em toda Santa Maria e região, Michael Oliveira Imóveis, Rede Moi, do Rio Grande do Sul para o mundo, um forte abraço, Michael, e também a Afinitar Cestas, o presente mais personificado e mais marcante que você pode dar a um amigo, que você pode dar a um cliente, seja no dia do aniversário, seja em qualquer data comemorativa, seja quando ele comprar um produto da sua empresa, um brinde. Quem não gosta de receber um bom brinde? Eu sempre que compro qualquer coisa de uma empresa e recebo um brinde junto, é aquilo realmente que marca. A Afinitar Cestas, inclusive, faz aqui a nossa canequinha personalizada, pessoal, do Compliance Cast, Compreendendo Compliance. Você vê o detalhe, a sensibilidade de um presente, que é justamente aqui do amigo Jefferson. Então, para você que gosta de fazer algo diferente para o seu cliente, Afinitar Cestas. Tá ok? Um forte abraço a todos e até a próxima.